Mas fui colega de banca de escola do Flechinha, embora em cidades diferentes. Colegas por termos o mesmo professor lá atrás, o professor Afonso, que está bem velhinho hoje em dia. Mas, senhor presidente, eu estou vindo falar aqui depois de um longo tempo. Tivemos férias, depois das férias tivemos alguns feriados e eu tive um longo processo de pneumonia que me deixa ainda em fase de recuperação não completa. Mas, presidente, eu não poderia deixar de vir aqui manifestar a minha preocupação com a maneira como as caravanas do presidente Lula estão fazendo a marcha sob ameaças no sul do país. Eu já sofri algumas ameaças e violências desse tipo, muito menores do que aquelas que estão acontecendo agora contra o presidente Lula e sua caravana. O Brasil inteiro tem visto manifestações violentas há muitos meses por grupos corporativos, até por grupos políticos. Mas o que agora está acontecendo é muito mais grave do que eu passei e do que todos esses pequenos movimentos ao redor do Brasil. Porque o que está em jogo não é apenas manifestações contra um cidadão que já foi presidente da República, que é o líder de um partido, mas é uma manifestação violenta durante um processo eleitoral. Quando o processo eleitoral cai na violência, a democracia desaparece implicitamente, ou melhor, a democracia fica apenas aparente, ela deixa de ser realidade. Democracia é por meio de urnas, jamais de armas. Sejam armas fuzis, sejam armas bombas, sejam armas tratores, sejam armas ferramentas usadas com finalidades diferentes daquelas para as quais aquela ferramenta foi fabricada. Impedir um líder, candidato ou não candidato, se é um cabo eleitoral, de fazer seus discursos, suas caminhadas, suas passeatas, colocar seus cartazes, isso é absolutamente não apenas antidemocrático do ponto de vista da democracia que fica zumbi, deixa de ser uma democracia plena, mas é mais grave. Isso busca mais violência. A violência, ela se retroalimenta com mais violência e chega ao ponto de que a violência domina. E quando a violência domina, ela destrói, ela jamais constrói. E aí o que a gente pode perfeitamente perceber no final, se essa violência continua, e hoje é um grupo contra a caravana do presidente Lula, amanhã vai ser contra os opositores ao presidente Lula, não tenho dúvida que isso vai acontecer, aí a democracia desaparece explicitamente. É óbvio o final, bastando para isso olhar para a história. E o quadro mais dramático de como a violência termina violentando a democracia é o caso da Alemanha, que terminou levando Hitler ao poder. Os militantes socialistas de um lado, os militantes nazistas de outro, em vez de argumentarem, em vez de buscarem convencer um ao outro, um tentava impedir o outro de falar, de caminhar, de marchar. E o resultado é que todos foram massacrados por aquele que teve mais força, que no caso foi o movimento nazista. Eu vim aqui manifestar minha solidariedade e vim aqui manifestar a minha preocupação. Solidariedade com o cidadão e seus companheiros que estão fazendo política, que estão buscando votos. E preocupação que esse comportamento levará à retroalimentação da violência
que terminará inviabilizando o processo eleitoral. Senador Cristóvão, eu queria só, se permitir, pequena intervenção dentro do discurso colocado para o senhor. Hoje aqui, na qualidade de presidente interino aqui do Senado, nesse momento, nessa mesa, eu acho que essa aqui é a casa da democracia. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência, que creio que essa é a palavra dos 81 senadores, que a intolerância, ela não é admitida com nenhum lado, nem da direita, nem do centro, nem da esquerda. Nós moramos num país que tem uma Constituição que prevê o direito à livre manifestação. Então, Vossa Excelência está coberto de razão. Quero cumprimentá-lo, dizer que todos nós temos que respeitar as instituições, respeitar o direito individual e o direito de manifestação dos vários partidos e dos vários campos políticos. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa fala tão importante, que tenho certeza que retrata toda a posição de todos os senadores dessa casa. Muito obrigado. E eu creio que retrata não apenas por uma questão de solidariedade, mas por uma questão de preocupação. Quero deixar essas duas coisas juntas. A solidariedade com aqueles que estão sendo vítimas nesse momento desses atos violentos, como eu fui, e não apenas uma vez, algumas vezes eu fui, com ovos inclusive também, mas é mais do que solidariedade, é a preocupação. Ninguém controla um processo desse se ele não for paralisado pela consciência geral das pessoas. Nem a polícia garantindo o processo paralisará. A polícia garante numa manifestação, depois em outra, mas no conjunto não garantirá. Além disso, enquanto ficamos em algumas violências graves ou menores, tudo bem, mas haverá mortes se isso continuar. E eu não falo como da Marielle, bandidos, escondidos, que eu espero que muito em breve sejam agarrados e punidos. É a morte por uma pedrada, que às vezes mata, por um tiro que ninguém vai saber de onde vem, mas com uma clareza de ato político. E isso acontecendo não é uma questão de acender um barril de pólvora, é uma questão de rebentar vulcões em todo esse país. E aí, o final a gente já sabe. Todos serem derrotados do ponto de vista da democracia. Eu estou meses sem vir aqui, inclusive por razões de saúde, estou até fugindo de recomendações, não era hora ainda, nem de estar nesse ambiente que muitos dizem que é nocivo politicamente, mas é nocivo fisicamente, esse ar-condicionado tão poluído, para quem está com o problema que eu estou de pneumonia, mas também porque esse é o momento que não dá para deixarmos de falar. Minha manifestação, mas, sobretudo, minha preocupação com o fato de que um grupo político, que por coincidência está com o presidente Lula na liderança, mas é um grupo político, está sendo impedido de fazer tranquilamente o que deveria ser feito na democracia, dizer o que pensa, fazer as críticas que quer e pedir voto. Era a minha fala, senhor presidente, mas o senador Lindbergh pediu a palavra. Só cumprimentar Vossa Excelência, desejar a reabilitação, senador Cristóvão. Eu acho que a fala de Vossa Excelência é uma fala importante. Eu acho que a gente está vivendo algo novo no país, infelizmente. Eu falava para o senhor ali, quando entrou. Eu, por exemplo, eu vivi só depois de 88, da minha vida política como líder estudantil, depois da Constituição de 88, depois daquele pacto pela redemocratização. Eu creio, senador Cristóvão, que a gente está entrando num terreno novo. Eu estou muito preocupado com o futuro do país. De fato, houve um crescimento hoje da extrema-direita preocupante, de uma extrema-direita agressiva. Eu, quando vi esse caso da Marielle, do Anderson, lá no Rio de Janeiro, senador Cristóvão, você sabe que tem um medo hoje em tudo que é lideranças de favelas no Rio de Janeiro. Porque eu repeti isso algumas vezes, independente dos motivos, as pessoas vão... Eu espero que descubram os assassinos, quem executou Marielle e Anderson, mas tem uma ideologia ali por trás, que defender direitos humanos é defender bandido,
quando na verdade não é. É defender a vida. E a Marielle sempre defendeu policiais executados também. Mas tinha aquilo, aquele tiro tinha isso. O que está acontecendo lá no sul do país, e a minha preocupação é essa, porque a gente passou muito tempo disputando processos eleitorais, pode ter tido um exagero aqui, outro exagero ali, por parte das forças políticas, mas respeitavam esses processos. Isso que aconteceu lá não acontece desde o final dos anos 70. Não é só de 88, desde os anos 70. Na verdade, eram grupos que estavam seguindo, organizados como milícias. Eu tive com a presidenta Dilma ontem. Quebraram o vidro do ônibus, ela estava numa cadeira, quebraram o outro vidro do ônibus dela. 2 ex-presidentes da República. Em outro momento, me contou a presidenta Dilma, quebraram o vidro do motorista. O ônibus saiu da pista. É uma cena de, sabe, querer destruir, querer atacar, querer matar. Então, é algo muito grave. Eu, infelizmente, senador Cristóvão, eu acho... Quando eu digo infelizmente, porque falo isso mesmo, porque nós todos vamos viver isso. Eu acho que a gente está entrando num momento, em algo novo, de violência política. Então, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no país. Eu acho, sinceramente, senador Cristóvão, aí não é questão de defender PT, Lula, nada disso. Não é coisa só da esquerda, não. Não é coisa só da esquerda. Eu acho que nós tínhamos que fazer um movimento amplo nesse país, de forças políticas amplas, uma frente contra um discurso fascista. Não é só discurso de ódio e da intolerância, nós estamos partindo para agressões físicas, fascistas. Então, eu acho que esse é um movimento muito importante. As pessoas não devem olhar isso como algo contra o Lula, contra a Dilma, porque isso vai vir para tudo que é lado. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela clareza do discurso. Eu acho que a gente tinha, não é fácil, mas a gente tem que insistir na capacidade de buscar diálogos nesse país e de fugir desse caminho. Então, cumprimento Vossa Excelência e trago aqui as minhas preocupações de quem está acompanhando aquilo o tempo inteiro. Você sabe que eu estou acompanhando, inclusive nós temos grupos de WhatsApp que eu participo, grupos internos. Às vezes, quando eu fico vendo o que o pessoal dos ônibus lá estão vivendo, vários momentos foram cercados, senador Cristóvão. As pessoas com pânico, entendeu? Então, eu quero cumprimentar. Acho que o pronunciamento de Vossa Excelência é um pronunciamento muito correto num momento de gravidade como esse. Obrigado, senhor. É um pronunciamento de solidariedade e de preocupação. Solidariedade com os que ali estão, preocupação com a democracia inteira no Brasil. E eu espero que tenhamos lucidez, todos nós, de sabermos que sem paz as armas vêm. E as armas vindo, as urnas somem. Democracia é feita por urnas, jamais por armas. Não apenas armas como fuzis e revólveres, mas pedras usadas como armas, paus usados como armas. Essas não são os vetores da democracia. Vamos saber distinguir ser oposição a um determinado grupo do que ser atacante de um determinado grupo. Sejamos opositores, não sejamos atacantes fisicamente, como nazistas fizeram e levaram aqueles países, como a Alemanha e Itália especialmente, à tragédia na Europa. E como aqui no Brasil, terminamos levando também alguns dos nossos países, inclusive o Brasil. Minha solidariedade, mas, sobretudo, minha preocupação. É isso, senhor presidente.